e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículos 5 a 7. Acredito fortemente que imprimir sentimento de culpa na mente e no coração humano é uma poderosa estratégia de Satanás. Ele sabe que os que são dominados por essas coisas, não raro, deixam de se relacionar com Deus de forma plena. Isso acontece também com cristãos. Alguns já foram tão intensos na comunhão com o Pai, na missão de servir, mas por algum motivo chegaram a cair e desde então nunca mais foram os mesmos. O fardo da culpa os reduziu à condição de infelicidade. Somos bombardeados pelo dedo do acusador. Ele sabe atacar nossos pontos fracos. Sabe que uma vida envolvida pela culpa pode ser mais facilmente dominada. Mas Deus nos deu o maravilhoso dom da graça e em Cristo Jesus somos agradáveis a Ele. É claro que devemos nos esforçar e perseverar em fazer a vontade de Deus. Mas se falharmos, que não seja este o motivo de permanecermos no chão. O perdão cura dias, meses, anos, vidas inteiras de pecado. Mas o perdão começa em nós. É quando reconhecemos que somos tão falhos quanto qualquer ser humano poderia ser, e tão necessitados de Deus, que a comunhão é o bem mais precioso a ser preservado. Tem um ditado que diz: santo não é o que nunca se suja, mas o que se lava constantemente. Esse lavar é relacionar-se com Deus, ser sincero com Ele e confessar a culpa na certeza de receber perdão. Todo mundo tem pecado, e um dos resultados do pecado é culpa. Podemos ser agradecidos por sentimentos de culpa porque eles nos levam ao arrependimento. No momento em que uma pessoa se vira contra o pecado em direção a Jesus Cristo, seu pecado é perdoado. Arrependimento é parte da fé que leva à salvação. Em Cristo, até mesmo os piores pecados são apagados. Salvação é pela graça, e graça perdoa. Depois que uma pessoa é salva, ele ainda vai pecar. Quando isso acontece, Deus ainda promete perdão. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Liberdade do pecado, no entanto, nem sempre significa liberdade de sentimentos de culpa. Mesmo quando nossos pecados são perdoados, ainda nos lembramos deles. Além disso, temos um inimigo espiritual chamado de acusador de nossos irmãos, em Apocalipse 12:10, o qual nos lembra de uma forma tão cruel todas as nossas falhas, erros e pecados. Quando um cristão experimenta de sentimentos de culpa, ele ou ela deve fazer o seguinte: confesse todos os pecados previamente cometidos que ainda não foram confessados e sobre os quais você tem conhecimento. Em alguns casos, sentimentos de culpa são apropriados porque confissão é necessária. Muitas vezes, nos sentimos culpados porque somos culpados. Peça a Deus que revele qualquer outro pecado que precisa ser confessado. Tenha coragem de ser completamente aberto e honesto diante do Senhor. Confie na promessa de que Deus vai perdoar o pecado e remover a culpa baseado no sangue de Cristo Jesus. Nas ocasiões em que sentimentos de culpa surgem sobre pecados já confessados e abandonados, rejeite esses sentimentos como culpa falsa. O Senhor tem sido fiel à sua promessa de perdoar. Peça ao Senhor para repreender a Satanás, seu acusador, e peça ao Senhor que restaure a alegria que acompanha a liberdade de culpa. O Salmo 32, ao qual veremos em outro vídeo, é um estudo muito proveitoso. Apesar de Davi ter pecado de forma terrível, ele encontrou liberdade dos seus pecados e sentimentos de culpa. Ele lidou com a causa da culpa e a realidade do perdão, conforme podemos ver em Salmo 51, que é uma outra passagem muito boa para depois analisarmos. A ênfase aqui é a confissão do pecado, enquanto Davi implora a Deus com um coração cheio de culpa e sofrimento.
restauração e gozo são os resultados. Finalmente, se pecado tem sido confessado e arrependimento tem ocorrido, então é certo que o pecado tem sido perdoado e é hora de seguir para a frente. Lembre-se que aquele que tem vindo a Cristo através de fé tem sido transformado em uma nova criatura. Parte das coisas antigas que já passaram é a lembrança de pecados passados e a culpa que produziam. Triste dizer que muitos cristãos têm a tendência de ter prazer em recordar as vidas pecaminosas que viviam antes de vir a Cristo. Memórias tais que deviam estar mortas e enterradas há muito tempo. Isso não faz sentido nenhum e vai de encontro à vida cristã vitoriosa que Deus quer que tenhamos. Um antigo provérbio diz: se Deus lhe salvou de uma piscina de pecado, não dê um mergulho para dar uma nadada. Que Deus te abençoe e te guarde.